Todo mundo acredita que os cavalos dormem em pé. Talvez você também acredite. Afinal, quem nunca passou por um pasto viu um cavalo completamente imóvel, com os olhos quase fechados, e pensou: ele está dormindo. Durante séculos, essa foi uma das imagens mais conhecidas desses animais. Tão conhecida que poucas pessoas pararam para fazer uma pergunta muito simples: e se isso não fosse completamente verdade? Porque existe um detalhe que muda absolutamente tudo. Na realidade, um cavalo pode descansar em pé, pode fechar os olhos, pode permanecer completamente imóvel, mas existe um tipo de sono que ele simplesmente não consegue ter enquanto continua de pé. E isso significa que, em algum momento, todo cavalo precisa fazer justamente aquilo que passou milhões de anos tentando evitar: deitar. Parece apenas um detalhe, mas não é. Porque para um animal que evoluiu fugindo de predadores, deitar nunca significou apenas descansar. Significava ficar vulnerável. Era abrir mão da única vantagem que podia salvar sua vida. Foi por isso que a evolução transformou o corpo dos cavalos em uma verdadeira obra-prima da sobrevivência. Um animal capaz de descansar, sem realmente dormir. Mas existe um limite, porque chega um momento em que nem a própria evolução consegue enganar o cérebro. E quando esse momento chega, o cavalo precisa decidir: continuar em pé ou confiar que está seguro o suficiente para finalmente fechar os olhos. E talvez esse seja um dos segredos mais fascinantes de toda a natureza. A verdade é que os cavalos não dormem como nós, nem como os cães, nem como os gatos. Na verdade, eles dormem de uma forma que quase nenhum outro grande mamífero consegue. Durante boa parte do tempo, o que parece ser sono, na verdade, é apenas descanso. O corpo relaxa, a respiração fica mais lenta, os olhos se fecham por alguns instantes, mas o cérebro continua atento. É como se uma parte dele se recusasse a baixar completamente a guarda. E existe um motivo para isso. Durante milhões de anos, qualquer segundo de distração podia significar a morte. Enquanto um predador precisava vencer apenas uma corrida, um cavalo precisava sobreviver a todas elas. Por isso, a evolução fez uma escolha extraordinária. Em vez de criar um animal que dormisse profundamente por várias horas, ela criou um animal capaz de descansar, sem abandonar completamente a vigilância. Era uma solução brilhante, mas também um compromisso, porque existe um tipo de descanso que nenhum cavalo consegue alcançar enquanto permanece de pé. E é justamente nesse momento que começa um dos capítulos mais fascinantes da história da evolução. Porque entender como um cavalo dorme é entender como ele conseguiu sobreviver durante milhões de anos. Imagine tentar dormir sem se sentar, sem encostar em uma parede, sem se apoiar em absolutamente nada. Durante alguns minutos, talvez você conseguisse, mas depois de um tempo, seus músculos começariam a cansar, suas pernas perderiam força e, inevitavelmente, você cairia. Com os cavalos, acontece exatamente o contrário. Quando eles decidem descansar, o peso do corpo deixa de ser sustentado pelos músculos e passa a ser sustentado pela própria estrutura das pernas. Parece impossível, mas é exatamente isso que acontece. Durante muito tempo, ninguém entendia como aquilo era possível. Parecia quase uma mágica da natureza. Hoje, a ciência conhece a resposta. Dentro das pernas dos cavalos existe um conjunto extraordinário de tendões, ligamentos e articulações, todos trabalhando juntos, como se fossem travas naturais. Quando essas travas entram em ação, o corpo praticamente se sustenta sozinho. Os músculos finalmente podem relaxar, sem que o cavalo desabe.
Os veterinários deram um nome para esse mecanismo: stay apparatus. Mas a ideia é muito mais simples do que esse nome faz parecer. Imagine uma escada que trava automaticamente quando alguém sobe. Ela continua de pé, mesmo sem ninguém fazendo força para segurá-la. É exatamente essa lógica, só que construída pela própria evolução. Graças a esse sistema, um cavalo consegue permanecer parado durante muito tempo, gastando muito pouca energia, sempre pronto para fugir no instante seguinte. E foi justamente essa capacidade que ajudou a transformar os cavalos em um dos animais mais bem adaptados das grandes planícies. Se tudo funciona tão bem, por que um cavalo ainda precisa deitar? A resposta está dentro do próprio cérebro. Enquanto permanece em pé, o cavalo consegue descansar, recuperar parte das energias, relaxar boa parte do corpo, mas existe um estágio do sono que simplesmente não acontece enquanto ele continua de pé. É durante esse momento que o cérebro organiza memórias, recupera funções importantes e permite um relaxamento profundo que nenhum músculo consegue impedir. É o chamado sono REM. E para chegar até ele, o cavalo precisa fazer aquilo que durante milhões de anos representou um enorme risco: deitar. Pode parecer apenas uma mudança de posição, mas, para um animal que sempre viveu cercado por predadores, deitar significava algo muito maior. Significava confiar. Confiar que nenhum perigo estava por perto. Confiar que o rebanho continuava atento. Confiar que ainda existiria tempo suficiente para levantar, caso alguma ameaça aparecesse. Talvez seja por isso que poucas cenas na natureza sejam tão bonitas quanto um cavalo dormindo deitado, porque aquele momento não representa apenas descanso, representa segurança, representa confiança, representa um instante raro em que milhões de anos de instinto finalmente permitem que o corpo relaxe por completo. Mas existe uma pergunta que poucos proprietários fazem: o que acontece quando um cavalo nunca consegue dormir de verdade? À primeira vista, talvez pareça que nada muda. O animal continua em pé, continua andando, continua se alimentando, tudo parece normal. Mas o cérebro não pensa assim, porque o descanso não serve apenas para recuperar energia. Ele também mantém o organismo funcionando como deveria. E quando esse descanso nunca acontece por completo, o corpo começa a cobrar um preço. No início, os sinais são quase invisíveis. Um cavalo parece mais cansado, mais quieto, menos disposto. Pequenas mudanças que passam despercebidas, mas noite após noite, o sono continua incompleto. E chega um momento em que o cérebro já não consegue mais esperar. Ele precisa entrar no sono profundo, mesmo que o cavalo ainda esteja de pé. É exatamente aí que uma das situações mais impressionantes da medicina veterinária pode acontecer. Alguns cavalos simplesmente desabam, não porque estejam doentes, não porque suas pernas falharam, mas porque o cérebro, por alguns instantes, vence o instinto e exige o descanso que foi adiado por tempo demais. É uma cena rara, mas quando acontece, ninguém esquece, porque parece impossível, até que a ciência explica que aquele animal não caiu de fraqueza, ele caiu de sono. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Durante milhões de anos, os cavalos quase nunca precisaram enfrentar esse problema, porque eles viviam exatamente da forma para a qual seus corpos foram criados. Nas grandes planícies, não existiam baias, não existiam caminhões, não existiam competições, nem horários para comer. Existia apenas o rebanho. Enquanto alguns descansavam, outros permaneciam atentos. Sempre havia alguém observando o horizonte.
Sempre havia alguém pronto para perceber o primeiro sinal de perigo. Era um sistema simples, mas extremamente eficiente. A segurança não dependia de um único cavalo, dependia do grupo. E talvez seja por isso que um cavalo raramente escolhe deitar quando se sente inseguro. Antes de descansar, ele observa, escuta, sente o ambiente ao redor. Só depois, quando acredita que tudo está em silêncio, o corpo finalmente permite aquilo que o cérebro esperou durante todo o dia: dormir profundamente. Na natureza, esse equilíbrio foi suficiente durante milhões de anos. O problema começou quando o mundo mudou, mas o corpo dos cavalos continuou exatamente o mesmo. E foi nesse momento que uma adaptação criada para salvar vidas começou a revelar suas limitações. Mas existe uma verdade que mudou completamente a vida dos cavalos. O mundo para o qual eles evoluíram já não existe mais. Durante milhões de anos, cada detalhe do corpo desses animais foi moldado pelas grandes planícies. Eles caminhavam quilômetros todos os dias, pastavam lentamente, dormiam quando o rebanho se sentia seguro e seguiam exatamente o ritmo que a natureza havia estabelecido. Então, o ser humano chegou. Os cavalos passaram a viver em baias, viajar em caminhões, participar de competições, treinar em alto rendimento, mudar de ambiente com frequência. Hoje, muitos vivem uma rotina que seus ancestrais jamais conheceram, mas existe um detalhe que quase nunca percebemos. O mundo mudou. O corpo, não. A evolução trabalha ao longo de milhões de anos. Nós mudamos a forma de criar cavalos em apenas alguns séculos. É como pegar um relógio construído com uma precisão extraordinária e colocá-lo para funcionar em um ambiente completamente diferente daquele para o qual foi projetado. O relógio continua perfeito, mas agora enfrenta desafios que nunca existiram antes. E talvez seja exatamente por isso que compreender o comportamento natural dos cavalos seja muito mais importante do que apenas admirar sua força, porque muitas vezes o segredo para cuidar melhor deles está justamente em entender a história que seus corpos ainda carregam. Mas existe uma pergunta que todo esse conhecimento nos obriga a fazer: como saber se um cavalo realmente está descansando? A resposta nem sempre é óbvia, porque os cavalos raramente demonstram fraqueza. Durante milhões de anos, os animais que pareciam vulneráveis eram justamente os primeiros a serem atacados. Talvez seja por isso que eles aprenderam a esconder o desconforto sempre que conseguem. É um comportamento antigo, gravado pela evolução. Por isso, quem convive com cavalos aprende uma lição muito cedo. Os detalhes importam. Um cavalo que demora mais do que o normal para deitar, que evita descansar, que muda completamente sua rotina, ou que parece cansado, mesmo depois de horas de repouso. Talvez esteja tentando dizer alguma coisa, não com palavras, mas com comportamento. Observar um cavalo é aprender uma linguagem silenciosa. Cada movimento, cada pausa, cada mudança de hábito pode contar uma história. E talvez a maior demonstração de cuidado não seja agir apenas quando o problema aparece, mas perceber quando o comportamento começa a mudar, porque muitas vezes é justamente ali que o cavalo faz sua primeira tentativa de pedir ajuda, sem emitir um único som. Talvez o maior erro seja imaginar que força e vulnerabilidade não podem existir no mesmo corpo. Os cavalos provam exatamente o contrário. São capazes de correr em alta velocidade, de atravessar longas distâncias, de perceber perigos antes mesmo que eles aconteçam. Carregam uma força que impressiona qualquer pessoa.
mas continuam dependendo de algo extremamente simples: sentir segurança, porque nenhum cavalo dorme profundamente em um lugar onde não confia. E talvez isso diga muito mais sobre eles do que qualquer característica do seu corpo. Durante milhões de anos, a natureza não tentou criar um animal perfeito. Ela criou um animal capaz de sobreviver. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Talvez seja justamente por isso que os cavalos continuam despertando tanta admiração, não apenas pela velocidade ou pela força, mas porque carregam, dentro do próprio corpo, a história de milhões de anos de evolução, uma história escrita em cada passo, em cada olhar e até mesmo na forma como escolhem o momento de fechar os olhos. No começo deste documentário, talvez você também acreditasse que os cavalos simplesmente dormiam em pé. Hoje, você sabe que a história é muito maior do que isso. Você sabe que durante milhões de anos, cada detalhe do corpo desses animais foi moldado para uma única missão: sobreviver. E que mesmo quando parecem completamente tranquilos, uma parte deles continua preparada para fugir. Talvez seja justamente por isso que o verdadeiro descanso seja algo tão raro, porque dormir nunca significou apenas fechar os olhos, significou confiar. Confiar que o perigo passou, confiar que o rebanho permanece atento, confiar que existe tempo suficiente para relaxar, sem colocar a própria vida em risco. E talvez essa seja uma das maiores lições que os cavalos podem nos ensinar. A verdadeira força não está em permanecer alerta o tempo todo, ela também está em saber quando finalmente é possível baixar a guarda. Da próxima vez que você encontrar um cavalo parado, com os olhos quase fechados, talvez não enxergue apenas um animal descansando, talvez enxergue milhões de anos de evolução, um sobrevivente, uma das obras mais extraordinárias da natureza, que atravessou o tempo, carregando no próprio corpo a história de tudo aquilo que precisou enfrentar para continuar existindo. E talvez esse seja o verdadeiro segredo dos cavalos.